Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia, pesquisando em sites fidedignos, para que todos possam ter uma informação correta. Eu procuro, por exemplo, o site revista.arautos.org e o site novaalianca.com.br. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Você pode ir ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 / ou digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vai ao Facebook. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 22 de junho de 2024, sábado, 11ª semana do tempo comum, no ano B. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa escolha com o ofício do dia, ou então São Paulino de Nola, bispo, memória facultativa, aí a cor é branca. Ou ainda São João Fischer, bispo, e São Tomás Moro, mártires, memória facultativa, neste caso a cor é vermelha. Ou ainda Nossa Senhora no sábado, ok? São essas possibilidades. Antífona da entrada. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo, sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Trecho do Salmo 26, versículos 7 e 9. Oração da coleta, rezemos. Coloque sua intenção. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos do 17 ao 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram cultos a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, melhor dizendo, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo
responsorial agora é o Salmo número 88 na Bíblia Vulgata, de tradução do grego para o latim, ou 89 na Bíblia de tradução do hebraico. Versículos do 4º ao 5º, 29 ao 30, 31 a 32, 33 a 34, refrão 29a. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Repitamos. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei, deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos, punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Repitamos. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, e depois vamos proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 24 ao 34. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Mediante sua pobreza, a fim de enriquecer-nos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã,
pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Temos o primeiro texto deste livro Palavra e Vida. Vejamos o que temos aqui. Este evangelho nos fala, antes de tudo, do que é positivo. Ou seja, nós temos que ficar com o que é positivo. O cristão, o discípulo, não tem que se preocupar com dinheiro, porque sua principal e única preocupação tem que ser o reino de Deus. Uma vez mais, Jesus nos convida a reorganizar as prioridades da nossa vida. Cuidar dos nossos irmãos e irmãs, construir a fraternidade. É isso que se faz primeiro. Se para isso for preciso procurar dinheiro e se preocupar com as coisas materiais, faça-se. Mas que não chegue o momento em que nossa segurança ou as coisas acabem nos importando mais do que as pessoas e mais do que o reino de Deus. Uma outra reflexão é do livro Dia a Dia com o Evangelho. Diz o seguinte: Jesus não ignora a necessidade de trabalhar para adquirir os bens indispensáveis à sobrevivência. O ser humano é responsável pela transformação da natureza, da sociedade e da própria história. O que Jesus quer estabelecer é uma hierarquia de valores de acordo com o Evangelho. O que ele condena é a exagerada inquietação com a segurança. Portanto, Jesus não nos ensina a uma confiança passiva na providência divina, como se fôssemos receber tudo de mão beijada. Ele nos convida a buscar o autêntico reinado de Deus, caminho para o bem-estar tranquilo e simples. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se houver a prática da justiça e da fraternidade, a ninguém faltará comida nem roupa e todos terão acesso a uma vida digna. Todas essas coisas ficarão garantidas para vocês, disse Jesus. Agora um texto com uma pesquisa mais aprofundada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o título da liturgia comentada, baseada em Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34. Tempos inquietos, o nosso. Tensão, estresse, ansiedade, em uma vida toda orientada para ganhar o pão e as seguranças materiais. Com os olhos presos à cidade dos homens, ficamos cegos à cidade de Deus. Jesus quer orientar-nos em outra direção. Viver serenos nas mãos do Pai do céu. Eis o comentário de Isaac, o sírio. Nada peça a Deus daquilo que Ele mesmo deseja nos dar, sem que o precisemos pedir. Ele o dá não somente a nós, seus fiéis, mas também aos que são estranhos ao seu conhecimento. Não sejam, diz o Senhor, como os pagãos que tagarelam quando rezam. São os pagãos que procuram pelas coisas do corpo. Quanto a vós, não vos inquieteis com o que haveis de comer, nem com o que bebereis, nem com o que vos vestireis. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade dessas coisas. Já não é pão que o filho pede a seu pai, mas dele espera aquilo que há de maior e mais elevado em sua casa. Foi por causa da fraqueza da inteligência humana que o Senhor nos prescreveu pedir o pão cotidiano, mas tende em conta o que ele ordenou àquele cujo conhecimento é perfeito e cuja alma é sã. Não vos inquieteis, diz ele, com o alimento e as vestes. Se ele vela sobre os animais irracionais e sobre os pássaros, e sobre todos os seres que não têm alma, quanto mais ele há de velar sobre nós. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Se pediste algo a Deus, e ele tarda a atender, não te aflitas. Não és mais sábio que Deus? Ou isso te acontece por seres indigno de obter o que pedes, ou porque os caminhos de teu coração não vão no sentido de tua prece, mas em sentido oposto? Ou porque ainda não chegaste ao ponto em que podes receber a graça solicitada? Deus sabe o que faz. Não devemos desejar antes do tempo aquilo que nos ultrapassa, a fim de não tornar inútil a graça de Deus, recebendo-a depressa demais. Tudo que é recebido com facilidade pode ser perdido rapidamente, mas tudo se guarda com atenção se é obtido quando o coração está sofrendo. Tem sede de Cristo, a fim de que ele te embriague com seu amor. Fecha teus olhos diante das delícias desta vida, para que Deus faça reinar sua paz em teu coração. Abstente das coisas que teus olhos veem, a fim de ser digno da alegria espiritual. Se tuas obras não agradam a Deus, não lhe peças para ver as coisas de sua glória, para não seres como alguém que tenta a Deus. Ama a humildade em todas as tuas obras, a fim de seres libertado das armadilhas ocultas que sempre são encontradas ao sair do caminho dos humildes. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. É o Salmo 27, versículo 11. Agora vamos aos santos do dia. 22 de junho é dia de São João Fischer, bispo, e São Tomás Moro, ou More. Foram mártires e faleceram em 1535. João Fischer foi bispo de Rochester e cardeal. More foi chanceler do reino da Inglaterra e homem de inabalável fé. Ambos foram decapitados por se oporem ao divórcio do rei Henrique VIII da Inglaterra. Temos aqui informação do site RS21, dizendo o seguinte: Tomás More nasceu em Londres em 1477 e, quando jovem, queria consagrar-se totalmente a Deus em Mosteiro Cartucho. Empreendeu, no entanto, a carreira legal, subindo ao ápice da notoriedade com a nomeação de chanceler da Inglaterra em 1529. Pai de 4 filhos, teve sempre comportamento exemplar. Levantava-se às 2 horas da madrugada para rezar e estudar, até às 7, hora em que ia à missa. Nem mesmo uma intimação do rei podia interromper seus exercícios de piedade, de espiritualidade. Fechado na Torre de Londres, aguardando o processo que ocorreu em 1º de julho de 1535, escreveu o Diálogo do Conforto contra as Tribulações, uma obra-prima da língua inglesa. Corajoso e tranquilo sobre o patíbulo, ele encontrou força de brincar com seu carrasco, dizendo: ajude-me a subir, para descer, deixe por minha conta. Recitou o Salmo Miserere, após uma venda nos olhos, pôs uma venda nos olhos e inclinou a cabeça sobre o cepo. Sua cabeça foi exposta sobre um poste na ponte de Londres durante 1 mês. Depois, a filha predileta, Margarida, evitou que fosse jogada no rio, pagando uma grande soma em resgate. É célebre a oração de Thomas More para o bom humor. Santo do dia 22 de junho. São Paulino de Nola, bispo, faleceu em 431. De família nobre romana, foi nomeado cônsul e governador de Campânia, na Itália. Convertido por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, abandonou a carreira e riqueza pelo ideal evangélico, retirando-se à vida eremítica em Nola, onde posteriormente foi nomeado bispo. Conforme a editora Paulus, Paulino descendia de uma rica família romana. Nasceu em 355 em Bordeaux, que fica na França, mas ele era de família romana. O pai era funcionário imperial em Bordeaux e
Paulino, favorecido na carreira política por grandes amizades, tornou-se cônsul substituto e governador de Campania, na Itália. Teve a felicidade de encontrar o bispo Ambrósio de Milão e o jovem Agostinho de Hipona, pelos quais foi encaminhado para a conversão a Cristo Jesus. Recebeu o batismo aos 25 anos de idade. Durante uma viagem à Espanha, conheceu e desposou Teresa. Após a morte prematura do único filhinho, Celso, decidiram de comum acordo dedicar-se inteiramente à ascese cristã, à oração, conforme o modelo de vida monacal em moda no Oriente. Assim, de comum acordo, desvencilharam-se das grandes riquezas que possuíam, distribuindo-as em vários lugares aos pobres, e se retiraram para a Catalunha a fim de dar início a uma experiência ascética original. Paulino já estava com mais de 40 anos. O povo, com grande alarido, pediu ao bispo de Barcelona que o ordenasse sacerdote. Paulino aceitou com a condição de não ficar inscrito somente naquela região do clero. Não aceitou também o convite de Ambrósio, que o queria em Milão. Paulino acalentava sempre o ideal monástico de vida devota e solitária, e foi logo para a Catalunha, em Nola, onde a família possuía o túmulo de um mártir, São Félix. Deu início à construção de um santuário, mas se preocupou antes de tudo em erigir uma hospedaria para os pobres, adaptando-lhe o primeiro andar para um mosteiro, onde se retirou com Teresa e alguns amigos em comunidade monástica. Os contatos com o mundo eram através de correspondência epistolar e chegaram a ser divulgadas ao público 51 cartas. Olha, eram endereçadas a amigos e personalidades de maior projeção no mundo cristão, entre os quais estava precisamente Agostinho. Para os amigos, fazia poemas nupciais e poesias de consolação, mas para pôr fim àquela mística quietude, em 409 foi escolhido para bispo de Nola. Estava para chegar à Itália anos de grandes tempestades. Genserico havia passado o mar à frente dos vândalos e se apressava para saquear Roma e todas as cidades da Campânia. Paulino se revelou um verdadeiro pai, preocupado com o bem espiritual e material de todo o povo. Morreu aos 76 anos, em 431, um ano depois do amigo Santo Agostinho. Santo do dia 22 de junho, São Flávio Clemente, mártir, faleceu no ano 96. Ano 96 depois de Cristo. Foi cônsul romano, martirizado por recusar-se a adorar os deuses pagãos. Flávio Clemente foi morto durante a perseguição do imperador Domiciano. Santo do dia 22 de junho, Santo Albano da Inglaterra, mártir, do ano 287. Foi soldado pagão convertido pelo exemplo e ensinamentos de um sacerdote que alojara em sua casa. Albano da Inglaterra morreu decapitado, ou seja, com a cabeça cortada, após sofrer atrozes torturas. Santo do dia 22 de junho, Santo Eusébio de Samosata. Foi bispo e mártir, faleceu no ano 379. Morto ao ser golpeado na cabeça com uma telha lançada por uma mulher ariana. Eusébio de Samosata visitava os fiéis de Duluk, na Turquia, no momento em que foi assassinado. Santo do dia 22 de junho, São Nicetas, bispo, do ano 414, foi bispo de Remesiana, atual Sérvia. Nicetas evangelizou assiduamente os bárbaros, transformando-os em ovelhas de Cristo, conduzidas ao redil da paz. Santo do dia 22 de junho, Beato Inocêncio V, foi papa e faleceu em 1276. Depois de haver recebido o hábito dominicano e ensinado teologia em Paris, Inocêncio V foi nomeado
bispo de Lyon e mais tarde eleito papa. Nos 4 meses que durou seu pontificado, empenhou-se em unir a Sé romana às igrejas separadas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de meu Deus, Jesus Cristo, meu Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos, quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso Pai Celestial. E qual é o pai que não quer o melhor para o filho? Ainda mais falando-se do Pai do céu. Então aceite, porque é o melhor para você, qualquer resposta de Deus. Seja o sim, o não ou espere. E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Acabará esse tempo e espaço como conhecemos aqui, será o fim da história e entraremos num ambiente totalmente espiritual, de glória. Nós que formos salvos, vamos viver por todos os séculos dos séculos, ou seja, eternamente, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a Virgem Maria, com São José, com São Paulo, São Pedro, São João, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, Santa Mônica, Santa Madre Paulina, todos os anjos de Deus, viveremos unidos na visão beatífica de Deus, louvando, glorificando eternamente o nosso Criador. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus, o Deus humanado que morreu na cruz por nós, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso mediador, como nosso irmão primogênito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.